2 Timóteo 3, de 1 a 4. É coca, né? Coca não, que dá estria, não bebo. Está gravando? Corta isso aí. Minha mulher não pode ouvir esse negócio, vai ficar brava comigo. Então, vamos ler o texto. 2 Tiago 3, de 1 a 4, por favor. 2 Timóteo, quem falou Tiago aí? Está repreendido. Vocês estão me deixando maluco. Vamos lá então, por gentileza. Quero ver. O apóstolo Paulo está falando de uma visão antropológica, antropocêntrica do mundo. O homem no centro de todas as coisas. E é exatamente isso que a secularização faz. Ela não é hostil à religião, mas ela diz que a religião não explica a origem do mundo, a origem do homem, o destino do homem. A ciência tem respostas melhores do que a fé, do que a palavra de Deus, do que a Bíblia Sagrada. Se nós crêssemos de fato naquilo que nós pregamos, nós seríamos diferentes. Por isso que, no lugar da fé cristã, que é uma fé que transtornou o mundo da antiguidade, a fé cristã foi aquela fé que derrubou, destruiu o Império Romano, destruiu o mundo do pensamento grego. Numa palavra do Senhor Jesus que se cumpriu e se cumpre até hoje. Quem em sã consciência diria que aquele pequeno grupo que se reunia nas casas, e se você acha que quem levou o Evangelho para o mundo todo foram os apóstolos, você está enganado. O Evangelho cresceu através dos convertidos que se reuniam nas casas. Eles eram escravos, curtidores de couro, que é aquele povo que cheirava mal, a ralé, a classe mais baixa do Império Romano, é que ouviu a palavra em primeiro lugar e se converteu a Cristo Jesus. E eles se reuniam nas casas. Eram mal vistos por várias questões, até acusados de antropofagia eles eram. Porque eles diziam lá que o líder deles ensinou: este é o meu corpo, que é dado por vós, comei dele. Eles eram desprezados porque eles pregavam um Deus que morreu angustiado numa cruz, que era o lugar de ladrões. Eles eram perseguidos porque o Império Romano, ele era leniente, ele suportava todas as religiões. Todos os povos dominados pelos romanos poderiam viver cada um a sua fé. Mas só que se exigia que eles prestassem culto ao imperador, chamando de Sebastos, aquele que é digno de adoração e reverência, e que eles adorassem também a Roma, que era uma deusa, a chamada Dea Roma. Então, todos os povos com suas religiões, eles aceitavam isso.
essa imposição. Adore o imperador, uma vez por ano faça um culto a ele, uma celebração, adore a Dea Roma, e você pode viver a sua fé, a sua religião, que o Império Romano não vai te perturbar. Mas tinha um grupo pequeno que dizia, não há outro, não há ninguém que mereça adoração e louvor. Só um, Jesus, o crucificado. Isso parece uma coisa maluca, mas por causa dessa convicção, eles foram levados para o Coliseu Romano. Eles foram empalados e eram usados como tocha humana para iluminar as ruas de Roma e o palácio do imperador. Sabe o que é ser empalado? Vou dar a ideia para você. Pega uma linguiça e você pega o palitinho. Eram besuntados de óleo fervendo, eram queimados. Agora, qual é a dificuldade que a igreja tem hoje? Qual é o problema que nós temos hoje? O que nos destrói é um celular na mão, o que nos destrói é um jantar, o que nos destrói é um churrasco com os amigos, é alguém que chega em casa para nos visitar de última hora, ou até mesmo aquele alegado cansaço, mas nada que nos coloque e confronte com a morte iminente, nada disso. Essa é uma igreja secularizada. Seguramente esta é uma igreja secularizada. Nós estamos vivendo nesse tempo uma igreja secularizada. Ela não diz, não, eu não creio. Ela diz, eu creio. Ela só não vive o que diz. Prova disso tem crente que não lê a Bíblia todos os dias. Tem crente que não tem tempo no dia dele para estar ele com o Deus dele. Ele não abre mão de nada por causa de Jesus. E a igreja é uma atividade que ele reserva para um final de semana, quando dá, quando não tem coisa mais importante para fazer. O Evangelho não é o centro da tua vida. Jesus não é o centro da tua vida. Isso é uma igreja secularizada. A religião, ela não desaparece, mas ela se torna uma questão pessoal. O que é fazer do Evangelho uma questão pessoal? Eu tenho que sentir, assim, aquele louvor no pad, aquele som continuado, aquele worship nervoso, o camarada tocando 2 notas, 3 horas tocando 2 notas. É uma questão de foro íntimo e pessoal. Você não sai daqui dizendo, eu tenho que pregar o Evangelho de Jesus. Eu tenho que viver o Evangelho de Jesus. Ele tem que transformar meus pensamentos, meu coração, minhas atitudes. Ele tem que fazer de mim um soldado a serviço do reino. Coisa, como diriam os meus irmãos mineiros, o trem está feio. Ainda bem que eu estou já terminando a minha carreira, porque eu estou ficando muito sem paciência. É o que a pergunta que eu quero colocar para você. Quem aqui é dessa igreja? Levanta a mão. Quem é da Assembleia de Deus? Levanta a mão. Quem é da Igreja Batista? Eu e o João. Ninguém sabe quem é o João, porque ele não gritou um glória, não deu um aleluia, nada. Está ali o João. Só me notaram porque eu estou aqui em cima falando. Se eu tivesse sentado. É só fazer a pergunta, se a sua igreja deixar de existir, que falta que ela faria do bairro? Que falta que ela faria na cidade? Quando você morrer, que falta você vai fazer no mundo, pelo amor de Deus? Igreja, a fé é coisa de foro íntimo, pessoal. Já ouviu aquela expressão do isentão? Religião não se discute. O importante é crer e crer em alguma coisa. Independentemente do que você sente,
independentemente do seu sentir, você tem que acreditar e crer e fazer disso uma verdade absoluta na tua vida. Você foi chamado para pregar o Evangelho de Jesus, fazer discípulo e pronto. Você é o dedo de Deus, você é a xerox de Deus no mundo, você é o modelo para o mundo, de como o mundo deve viver e existir. Por isso que antes de curar o cidadão, o aleijado, na porta do templo, na porta formosa, olha o que os discípulos disseram: olhe para nós. Não foi isso? E aí Paulo diz o quê? Sede meus. Aí você fala: não olhe para mim, por favor, olhe para Cristo. Não olhe para mim, não, tem que olhar para você. O mundo tem que olhar para você, para ver como que é um homem de verdade, uma mulher de verdade. E você tem que ser essa autoridade, dizer para qualquer um: olhe para mim. Mas nós não vivemos assim. O cidadão alemão chamado Friedrich Gorgaten, ele fez uma diferença entre secularização e secularismo. O secularismo já é diferente da secularização. A secularização é aquela relativização da fé. Por isso que a igreja, ela consegue existir num ambiente secularizado, porque a igreja também é secularizada. É só perguntar. Quem é que se incomoda com você porque você é um cristão? A quem você incomoda? Quem é sacudido, tocado e mexido porque você está perto dele? Quem? Que diferença você faz onde você trabalha? Agora, o secularismo é diferente. Coloca aí o texto do Apocalipse, capítulo 3, 14 a 19. Apocalipse 3, 14 a 19. Vamos ler juntos, vamos ler. Conheço as tuas obras, sei. Qual que é a última palavra? Dá. Esse texto é sobre a igreja secularizada, ainda. A igreja secularizada, olha, uma coisa que é uma referência boa para você parar e pensar. Como entender que uma igreja é secularizada ou não? É a igreja que substitui o sagrado pelo útil. Uma igreja secularizada, ela substitui o sagrado pelo útil. O que é isso? O que eu vou ganhar com isso? A tal da teologia da prosperidade é exatamente isso, substitui o sagrado pelo útil. Eu estou pobre, preciso enriquecer. Eu ganho mal, preciso ganhar mais dinheiro. Eu vou para Jesus porque eu quero mudar meu status.
Eu vou à igreja porque eu tenho que receber alguma coisa. Aí ele se frustra, e diz que se frustrou como pastor, que se frustrou com a igreja, com o ministério. Aí ele passa de igreja em igreja, porque ele quer aquilo que é útil para ele. O evangelho para ele é mero utilitarismo. Ele substitui o sagrado pelo útil. Agora, veja bem a diferença. 1 Pedro 1,16. Uma igreja que não é secularizada, ela prima pelo sagrado, e depois vem aquilo que é útil. Mas ela busca o sagrado. Olha o que o texto diz. Leia para mim. E tem as igrejas fazendo propaganda. Conte a bênção, irmão. Eu não era dessa igreja, ainda falo assim, eu não era dessa igreja. Vim para cá, tenho casa na praia, tenho fazenda, 5 carros na garagem. O povo vibra, aleluia, glória a Deus. Ele substitui o sagrado pelo útil. Sede santos. O maior milagre que Deus faz na vida de um homem e de uma mulher é mudar o caráter. E tem uns que perguntam, você é da igreja batista? Eu falo, sou. A sua igreja tem isso? A sua igreja tem aquilo? A sua igreja tem a unção da lagartixa? Aquela unção que o marido sai correndo, bate na parede, cola e ninguém consegue arrancar. Eu fui numa igreja que a irmã recebeu a unção do riso. Foi a única vez que eu peguei uma unção de alguém, foi ali, porque ela começou a rir e eu também. O que foi que mudou na tua vida quando Jesus te encontrou? Quem roubava não rouba mais. Fala a verdade, é íntegro, tem caráter, é confiável, é firme, não é dominado pelas obras da carne, como está lá na carta de Paulo aos Gálatas. E aí, irmão, olha só, existem coisas que Paulo coloca ali, no final do texto ele fala assim, estes não herdarão o reino de Deus. Aqueles que não foram transformados no seu caráter e que ainda vivem se alimentando dos frutos das obras da carne, Está na igreja, fica 50 anos dentro da igreja. É por isso que ele não fala para ninguém do amor de Cristo, porque ele não tem. Ele não passou pela transformação. Ele não está cheio do Espírito Santo de Deus. Então, essa igreja é muito performática, nós temos que ter cuidado, porque o evangelho não é performance, o evangelho é transformação. Por isso você fala, olha para mim, veja o que Jesus fez na minha vida. Sabe? Logo depois de falar das obras da carne, o apóstolo Paulo fala do fruto do... E que é singular, não é, pastores? É singular. E ele começa dizendo que o primeiro é o amor, não é? O primeiro gominho ali é o amor. E aí chega o domínio próprio, ele fala de coisas poderosas e maravilhosas, que na verdade é uma coisa só. E aí é o que eu entendo, pastores. Já que é singular, se você não tem um, você não tem nenhum. Deus não está preocupado com a sua performance no púlpito, com a sua performance na hora do culto. Deus está preocupado com o seu caráter. O que foi que mudou aí dentro? Pastor, existem orações, eu vou falar para os irmãos, existem orações que Deus não atende. E existem momentos que Deus não será Deus na sua vida no sentido das potencialidades da divindade. Em alguns momentos, Deus não vai fazer o milagre.
Em alguns momentos ele não vai fazer o milagre, porque ali ele não quer ser a divindade sobre a sua vida. É aquele exemplo de Jesus. O surdo tinha que ouvir, o cego tinha que enxergar, o paralítico ele levantou, o morto ele ressuscitou, ele andou sobre as águas. Ali era a divindade em ação, mas quando ele estava na cruz do Calvário, e quando ele não sairia daquela cruz, onde ele sofreria todas as dores, onde ele não poderia recorrer a uma divindade para dizer: põe fogo em todos eles e me livra dessa cruz. Ali, nesse momento terrível, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Em alguns momentos, a grande diferença vai ser: eu sei que no meio da minha dor mais profunda, na dor mais incompreensível, Ele é Pai. Aí você tem que fazer como Jesus. Se entregue. Se entregue. E, olha, talvez Deus queira dizer para você aqui, você que está lutando por algumas coisas, você tem buscado a Deus muito, talvez Deus não vai fazer isso tão cedo, talvez nem faça. Porque Ele não quer ser conhecido por você, talvez como a divindade que resolve problemas, mas um Pai que está presente no meio da aflição. É como o Salmo 23, eu vou começar, você vai terminar. O Senhor é o meu pastor. Aí, né, mas tem que ser com ênfase, né? O Senhor é o meu pastor. Aí eu fui ler o Salmo em hebraico, que está escrito assim, primeiro, que não é o Salmo do bom pastor, ele fala assim: Mismor le David, poema de Davi. Aí ele começa dizendo: Adonai roi lo ersar. Ele diz: o Eterno é o meu pastor, e eu não terei falta. A palavra nada não existe no texto. E as pessoas tentam arrumar, e de nada terei falta. Mas a palavra nada não tem ali, meu Deus do céu. Porque a Bíblia não mente. Por exemplo, nada te faltou até hoje? Já faltou dinheiro para você? Já, levanta a mão assim, já. Como nada te faltará? Já te faltou saúde? Já te faltou cabelo? Não, rindo não, eu estou vendo. Como é que nada me faltará? A Bíblia diz, eu entendo assim, alguns estudiosos também entendem assim, que o que Davi está dizendo é o seguinte: eu não terei falta dele, ele não me faltará. É por isso que ele diz assim em hebraico, ó, Gankieler, ainda que eu ande pelo vale da sombra, da morte. Aí ele usou o advérbio de negação, que é não, em hebraico é lo. Lo iraha, não temerei o mal. Eu não vou fazer um altar na minha vida para o mal. O mal não vai determinar o que eu creio, o que eu sinto e o que eu vivo. Vocês estão muito pentecostais para o meu gosto. Eu fiz muitas orações. Quando eu tinha aí por volta de 10 anos de idade, eu estava no orfanato. E nós jantávamos lá por volta de 5 horas da tarde. E antes de dormir, eu com chinelinho de dedo no pé, às vezes um amarelo, um vermelho, um preto, e às vezes ainda virava a sola assim para dar um upgrade no chinelo. Colocava o prego, roupinha rasgada. Atrás do nosso pavilhão, onde nós dormíamos, tinha uma calçada comprida, quente. Pegava sol o dia todo ali. E essa calçada dava de frente para a rua, que era a rua que saía do orfanato.
Por aquela rua chegavam os pais dos internos, porque, embora sendo orfanato, o único órfão ali era eu, porque eu era o único que não tinha pai, nem mãe, nem tio, nem ninguém, nada. E eu via as famílias chegarem ali, e eu me sentava naquela calçada ali, toda tarde, depois do jantar, e eu orava naquela calçada. Eu dizia: Senhor, mande o meu pai. Eu nunca vi o meu pai, não sei quem ele é, não sei com quem ele se parece, não sei o nome dele, nunca vi, ninguém da minha família. Mas eu orava ali, daqui a pouco ia escurecendo, e eu sentado sozinho ali, começava a chorar e dizia: Deus não ouviu a minha oração hoje. Amanhã eu vou voltar aqui e vou orar. E por anos eu fiz isso. Após o jantar, ia para a calçada, ficava olhando o caminho, esperando meu pai aparecer, o negão. Não o japonês, não, nada contra, mãe. O ruivo, não. O negão ia chegar e dizer: meu filho, eu sou seu pai, eu vim te buscar. Ninguém mais vai te bater. E eu orava com fé. E meu pai nunca apareceu, até que eu desisti de orar, e eu falei: Deus não ouve a oração de um menino no orfanato. Hoje eu sei que eu nunca estive sozinho naquela calçada. A minha esperança estava numa estrada vazia. Um homem que nunca veio. Mas cada lágrima que eu derramei naquela calçada, o Senhor estava comigo ali. Por isso que a minha fé não pode ser uma fé secularizada. Quer ver? Às vezes eu fugia do orfanato. Sabe essa estrada? Ela dava na BR, rodovia Amaral Peixoto, que ia para a região da praia. E tinha um barranco alto assim. Eu subia naquele barranco, sentava sozinho e ficava olhando os carros passando para a praia. Cabo Frio, já ouviu falar? Búzios. Então, eram muitos carros que passavam, e eu ficava ali em cima olhando os carros passar. Eu queria ver as pessoas dentro dos carros. E eu me encantava, o pai, a mãe e as crianças sentadas no banco de trás. Eu ficava imaginando qual o nome delas. Como é o quarto daquele menino, hein? Às vezes eu me maravilhava porque o trânsito era muito grande e às vezes os carros paravam. E várias vezes eles olharam para o barranco e viam um menino sozinho, chorando e olhando para dentro dos carros. E eu ia para o quarto, pulava a janela, 80 meninos dormindo, deitava na minha cama e ficava sonhando com aquelas famílias, desejando ser uma família também. E Deus nunca me deu essa família. Anos depois, eu, pastor, casado, estava passando por aquela rodovia com o meu carro, minha esposa, meus 2 filhos no banco de trás. Quando chegou perto do barranco, parece que o meu pé saiu do acelerador. E o carro foi diminuindo a velocidade e eu olhava para o barranco. Eu queria encontrar alguém naquele barranco. Alguém para eu dizer: vem para cá, entra aqui dentro. Vamos comigo. Eu procurava a mim mesmo, mas o barranco estava vazio. O menino do barranco estava no carro. Como é que eu vou viver uma vida assim, né? De qualquer maneira, sem ter prazer de falar com o Senhor, sem senti-lo presente na minha vida. Se você não está gostando, se você está bravo comigo, eu não estou preocupado, o problema é teu, eu estou irritado com aqueles que vivem a vida de qualquer maneira. Eu sempre sonhei em ser adotado e nunca fui. E uma vez uma menina muito bonita lá do orfanato foi adotada, o nome dela
Eu gravei o nome dela, Agnes. Mas ela era linda. E foi um casal de norte-americanos que adotou a Agnes. Eu fiquei assim, meu Deus, ela vai andar de avião. Fiquei imaginando. Aí tinha um amigo meu lá, feio que dói. Falei, fulano, a Agnes foi adotada. Ele, muito tranquilo, falou assim, sim, eu sei. Eu disse para ele, nós também vamos. Ele, muito tranquilamente, falou assim, não, nós não. Eu falei, por quê? Porque nós somos muito feios. Eu disse, cada um fala por si, irmão. Eu fui adotado? Eu fui adotado? Por quê? Eu sou o quê? Pode falar, pecador. Eu sou o quê? Se não fui adotado, ele estava certo? Porque eu sou o quê? Hein? Eu era feio. A primeira guria que falou, eu amo você, casei logo com ela. Para não dar tempo de pensar. Sabe? Aí eu tenho que pregar, ir pelo mundo afora e falar pelas igrejas. Uma vez o irmão falou na minha frente para o filho, maldito o dia que você nasceu, e eu era o pastor. Aquilo me arrebentou por dentro. E quando a minha esposa ficou grávida, que eu não sabia o que fazer, eu ficava pensando, quando esse bebê nascer, por quanto tempo ele vai ficar comigo? Aí no dia de fazer a cesárea, eu levei minha esposa de carro para o hospital. Aí o médico falou assim, espera aí que já vai nascer. Eu disse, não posso ficar aqui, porque se eu ficar aqui eu vou ter um infarto. Eu estou muito nervoso. Então eu saí do hospital, deixei minha esposa lá. E peguei o carro e não tinha para onde ir, aí vi um banco aberto, eu entrei. Aí ficava na fila. Na hora que chegava a minha vez, eu mandava o outro passar. Já percebi que os guardas estavam me rodeando, pensando, o negão vai assaltar a agência. Eu era só um pai aflito. Aí fui para o hospital. Eu fui achado embrulhado em jornais. E encontrei o meu filho embrulhado em paninhos. Parecia um sorvetinho de chocolate. Falei, é meu, me dá. Peguei, sentei. Ele olhou para mim, fez uma careta. Eu falei, é meu mesmo. Não tinha o que falar para ele, mas o que veio ao meu coração foi, filho, papai nunca vai te abandonar. Eu estava com ele hoje à tarde. Beijei ele. Ele falou, pai, eu te amo. Hoje. A igreja é o maior poder de Deus que existe nessa terra. É a agência mais poderosa. Assim como o Senhor agia nas famílias, desde o Antigo Testamento, na família de Ruth, família de José, de Abraão, de Sansão. Ele continua agindo nas famílias e agiu na minha família também. Minha fé não é uma fé secularizada, não. Minha fé é uma fé firmada em Jesus. Eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso provar mais nada, porque o que Ele fez aqui dentro já fez de mim alguém endividado pela eternidade afora. Sabe? E hoje eu ouvi 2 crianças me chamando, vovô. Quando eu cheguei, quando o Jaelzinho me viu, vovô, falou para o pai dele, meu filho, chega para lá.
Deixa o vovô aqui. Sabe? E a gente vive a vida assim, como se as coisas fossem tão simples. Meus irmãos, a igreja deixou de ser o espelho do divino e se tornou um produto da atividade humana. Aí a gente está transformando o crescimento de igreja em técnicas de marketing religioso. A igreja vive pelo poder de Deus e para o poder de Deus. Tem gente com 10 mil pessoas congregadas, mas nunca levou nenhum para Jesus, para o céu. A igreja é poder de Deus. A religião se torna algo de foro íntimo e pessoal. Eu vou usar essa expressão aqui que eu acho muito interessante. Ela se torna isso com a sacralização da personalidade. E o que é isso? O importante é que eu sinto, por isso que um pastor nosso disse que vai atualizar a Bíblia. Ele não gosta da Bíblia, ele muda a Bíblia. A sacralização do ser humano e a dessacralização do mundo. O que é isso? Deus não está no mundo, Deus não está agindo no mundo. Meus irmãos, Ele continua agindo todos os dias. Ele tem controle absoluto sobre todas as coisas. Lá no orfanato, no Natal, era um tempo terrível, que eles colocavam no refeitório, que era um negócio grande, sabe? Com bancos de madeira, uma árvore toda torta, com bolinhas quebradas, e uma televisão velha. E um dia, conversando com um amigo, eu falei, olha, a televisão mostrando Papai Noel, por que é que ele não vem aqui no orfanato? Aqui, tanta criança, olha, nós queremos presente, nós gostamos de brinquedo. Aí ele falou para mim, você não sabe por que Papai Noel não vem aqui? Não. Eu falei, não sei. Aí ele, cheio de sabedoria, disse, porque aqui não tem chaminé. Eu olhei, é verdade? A ausência de chaminé nunca impediu o Espírito Santo de ir lá me visitar e me chamar. Aí tem gente que me olha assim, esse negão folgado, hein? Deve ter, olha o jeito que ele se veste e tal. Eu tenho uma vida tão linda com Jesus, que eu posso pregar de calça jeans e chinelo, que é a mesma coisa. Eu vou terminar porque vocês já não me aguentam mais. Essa igreja secularizada fez com que o mundo deixasse de ser o ventre divino onde são gerados os santos de Deus ou os filhos espirituais. É isso que acontece, pastor, na ação da igreja, não é, pastor? São gerados filhos do Senhor. Os santos são gerados quando a igreja vai. Isso é teologia. Isso é teologizar. Isso é viver a fé. Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? Seus pecadores. Não são, não? Não são, não? Por que ficou bravo? Pecadores e pecadoras como esse que vos fala. Mas ainda assim somos santos e santificados. E geramos santos, não é? Geramos filhos espirituais para o Senhor. O mundo não mais se constrói sobre o sagrado, o mundo é fruto do utilitarismo. Aí surge um negócio chamado anomia. Sabe o que é anomia? É ausência de leis. Para mim, é ausência de valor. A igreja, ela confere valor ao mundo. O mundo não apodreceu por causa da igreja.
somos nós. Eu acho que eu vou terminar porque nosso tempo já está avançado. E eu queria ler só mais um texto para nós terminarmos. Apocalipse 2, de 8 a 10. Podem ler? Que coisa linda. Amém? Sabe o que é o problema? Falta identidade. Quando eu descubro a minha identidade, eu entro em conflito, porque eu sei quem é o meu inimigo, contra o que eu luto. A igreja que não sabe quem ela é, ela sem identidade, ela não identifica contra o que ela luta. E o inimigo é aquele que eu identifico como inimigo, então eu vivo para combatê-lo. Uma igreja pode levar milhões de pessoas aos estádios, mas ela precisa levar uma alma para o céu. Esse aqui o diabo não toca mais. Eu não sei onde está o meu pai. Eu não sei onde está a minha mãe. Eu não sei que desgraça o diabo fez na vida deles. Mas na minha vida ele não toca. Na vida dos meus filhos ele não toca. Eu não gerei filhos para as drogas, para o crime. Eu não gerei filhos para o inferno. Eu gerei filhos para o céu. Isso porque Jesus me encontrou lá. Eu quero terminar aqui. Vem os meninos da adoração, nós vamos terminar orando. Eu quero orar com vocês antes de irmos embora. Não. Contra quem você luta? Meu Deus do céu. Olha, eu vou falar para os pastores aqui. Tem coisa mais sublime do que isso? Tem coisa mais importante no mundo do que isso? Mudar o destino eterno de uma alma. Tem coisa mais triste do que você saber que alguém que você ama muito está condenado ao inferno? Eu estava expulsando o demônio de uma mulher que era instrutora na Confederação Espírita de São Paulo. E ela ficou endemoniada desde domingo, 10 horas da noite, até madrugada de segunda para terça-feira. Ela tinha um envolvimento espiritual muito sério com os demônios. E lá pelas tantas o demônio olhou para mim, e eu já estava cansado, e o demônio olhou para mim e falou assim: você está me tirando dessa família. Essa família era minha e você veio me perturbar aqui. Mas eu vou lá na sua casa. Eu vou pegar a sua filha. Eu disse: não, Senhor, agora não. No poder do nome de Jesus, maldito, você vai sair definitivamente agora. Mas na minha casa você não toca. Não gerei filhos para o inferno. É que a mulher foi liberta e faleceu recentemente e nunca mais voltou para lá. Mas eu quero começar uma obra com você aqui e dar um direcionamento de Deus para você.
Alguém aqui tem um pai, homem, que está longe do Senhor? Levanta a mão. Você consegue entender, você no céu, celebrando com Jesus, e seu papai lá no inferno? A sua mãe, levanta a mão, está longe de Jesus? Você consegue aceitar isso? Você aceita isso? O seu marido, levanta a mão, o seu marido está perdido longe de Jesus. Você aceita isso? Alguém aqui tem a esposa longe do Senhor? Levanta a mão, eu quero ver. Uma vez, quando meu filho entrou na universidade, minha esposa falou para mim, olha, o nosso filho está diferente. Ele está falando umas coisas diferentes. Parece que ele não acredita mais em Deus. Eu falei, deixa ele chegar em casa. Tinha o quarto dele, o quarto da nossa filha. Aí à noite, antes de dormir, ele fala, pai, estou indo dormir. Eu falei, filho, eu estou indo lá. Não precisa, pai, eu vou dormir. Eu não estou perguntando a sua opinião, estou indo lá para o seu quarto com você, com a minha Bíblia. Eu vim ler a Bíblia com você e orar. Pai, não precisa. Eu não estou pedindo a sua opinião. Noite seguinte, pai, vou dormir. Estou indo. De novo, pai. Meu filho chegava da faculdade meio-dia, eu estava de joelho lá na sala. Minha mulher falou assim, querido, a Bíblia falou para você se trancar num quarto. Eu falei, sim, mas também aqui. Ninguém me proibiu. Não disse que eu não posso orar na sala, então me ajoelhava lá orando pelo meu filho. Eu dizia, Deus, eu acho que o céu vai ficar grande demais. Sem meu filho lá. No dia que eu fui batizar o meu filho, convertido, firme, dentro do batistério, eu perguntei, meu filho, você declara que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Ele disse, com toda certeza. E aí eu chorei abraçado com ele. Você tem um filho longe do caminho do Senhor? Levanta a mão, eu quero orar com você. Você gerou filhos para o inferno? Então, você que quer começar essa obra missionária, não sabe como, nem de que jeito, Deus está interessado nas pessoas que você ama. Deus não desistiu das pessoas que você ama e você não pode desistir também. O vô da minha esposa foi assim. A avó Maria convertida começou a orar por ele. E tinha estratégia. Quando o vô deitava para dormir, ela corria na cama, sentava, era hora de ler a Bíblia. Eu vou dormir toda noite ouvindo a palavra de Deus. Ele trabalhava na roça do campo, quando ele voltava, tirava o chapéu, cansado, tirava a bota, sentava numa varanda do lado de fora da casa, a avó vinha correndo com biscoito, com bolo, café, colocava na mesa ali. Na hora que ele ia comer, a avó ligava o rádio, porque 4 horas tinha culto no rádio. 1 ano, 2, 5. A avó cansada já, depois de 50 anos, orando pelo marido dela, dizendo, eu não desisto dele. Cansadinho, do mesmo jeito. Ligou o rádio, colocou o café, o vô Eduardo ali, tomando café e ouvindo a mensagem que ele ouviu tantos anos. Mas naquele dia o Espírito Santo falou, hoje não. Daqui a pouco a avó estava lá na cozinha e ela ouviu o vô gritando, Maria, Maria, corre aqui. Ela preocupada, o que foi, meu filho? O que foi? Ele disse, Jesus, ele falou comigo. Ele falou comigo, eu quero ir para ele.
eu quero me entregar a Ele. Ela falou, espera que eu vou chamar o pastor para orar por você. Ele disse, não, eu quero que você ore por mim. No dia seguinte ele foi à igreja e disse, pastor, eu quero me batizar. Ele disse, tem que fazer discipulado. Que discipulado? Eu já faço há 50 anos com a Maria. Tá bem, nós vamos encher o batistério. Lá tem um batistério, não é possível. Ele falou assim, não quero batizar lá não. Por que não? Porque eu errei diante desse povo todo. Eu quero me batizar no Rio. Eu quero que todo mundo me veja. Encontrei com o vô, saindo do culto, com a Bíblia na mão, assim. Eu falei, e aí, vô? Como é que está a sua vida com Deus? Ele disse, que coisa linda é servir a Deus. Mas logo o vô ficou doentinho. E em casa, deitado naquela cama onde ele ouviu a palavra de Deus, a avó Maria cuidando dele, vai para lá, vai para cá. Ela chegou perto dele e falou assim, Eduardo, como é que você está? Ele disse, eu estou bem, porque ele está aqui. Ela falou assim, só nós dois aqui, não tem mais ninguém. Ele disse, o meu Salvador está aqui. Eu vou falecer ali, nesse dia. Encontrei a avó Maria, agora viúva. Como é que está teu coração, vó? Ela disse, eu sinto saudade todo dia. Eu queria ir junto, mas Deus não me levou. Mais alguns anos a avó ficou bem doente, com Alzheimer. Não lembrava de ninguém. De ninguém. Aí eu fiz um teste com ela. Perguntei, vó, quem sou eu? Não sei. A minha esposa, a neta dela, quem é essa aqui? Ah, não sei também. Eu perguntei, e quem é o Eduardo? Ela sorriu. É o meu amor. Vó, quem é Jesus? Sorriu de novo. O meu Salvador. É nesse evangelho que eu creio. Você quer iniciar um ministério de resgate da tua família? Então vem aqui. Vem aqui. Você tem alguém que você quer ver salvo por Jesus? Vem aqui. Pode vir aqui. Eu quero convidar os pastores para orar por essas pessoas, colocando a mão sobre elas, enviando-as para a família. Porque você é um missionário, você é um enviado. Deus está dizendo para você, não desista! Não desista!